Capítulo 9. Sexto dia da lua de sangue. Colinas perdidas, noroeste das montanhas rolantes, inverno, ano 3081 após a perdição. Dany estava no topo da colina, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o vale aberto lá embaixo. Este era o ponto mais alto das colinas perdidas, pouco antes de se unirem às montanhas rolantes, a milhares de metros acima do nível do mar. A marcha fora exaustiva, especialmente para um exército que se deslocava rapidamente com armaduras e armas pesadas. Foi por isso que Dany havia enviado seus 5.000 guerreiros para lá 2 dias antes. Ainda haveria muitos músculos doloridos entre eles, mas estariam muito mais descansados do que a horda de 7.000 tebalanos que se apressavam para se juntar ao novo chefe de sua casa, Aldon, na fortaleza de Ashiron. O pai de Aldon, Miron, que Dany matara no cerco de Mirefal, comandava uma força 2 vezes maior. Muitos morreram no cerco, e os sobreviventes se dividiram após o conflito. Cerca de 3.000 se juntaram a Aldon e à rebelião, enquanto o restante se dispersou. Assim que se espalhou a notícia de que Aldon havia seguido os desejos de seu pai e traído a rebelião, os outros estandartes se reuniram e marcharam ao seu encontro na fortaleza de Ashiron. Ainda acho que você deveria ter aceitado os 10.000 que sua irmã ofereceu. Belina aproximou-se de Dany, franzindo as bochechas enquanto observava a paisagem. O vale cortava as colinas e se bifurcava, com uma densa floresta se estendendo por todos os lados. A presença dela ali fazia com que o peso nos ombros de Dany parecesse um pouco mais leve. 5 bastam. Com os 10.000 enviados com Joros para retomar Mirefal, Alina precisa de todas as lanças que puder reunir para manter sua posição, para que Lórien não tente subjugá-la. Esse era o plano de Dany. Com os remanescentes das forças da Casa Tebal deixando Mirefal para se juntar a Aldon, a cidade ficaria vulnerável. Um ataque em 2 frentes, com Alina e a maior parte das forças livres de Valtara mantendo posição a 3 dias de marcha da fortaleza de Ashiron. Precisavam garantir a retaguarda antes de avançar. Mas só porque esse era o plano dele não significava que ele gostasse da ideia de ficar tão longe da irmã, especialmente depois do que aconteceu na noite da traição. Gosto muito mais do som de 10.000 do que de 5. Ah, e tenho que admitir, essa armadura fica bem em você. Embora eu não saiba bem o que pensar das saias e dessas cristas brancas. Ela acenou com a cabeça para o capacete de bronze que Dany segurava na dobra do braço, a crista de crina de cavalo branca dos Andúri indo da frente para trás. Eles meio que quebram a primeira regra das emboscadas. A primeira regra das emboscadas? Perguntou Iloen, um dos capitães de Dany, arqueando uma sobrancelha com curiosidade. Ignore-a. Dany balançou a cabeça negativamente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Belina era um sorriso ao qual Dany já estava acostumado demais ao longo dos anos. Seja um arbusto. Iloen estreitou os olhos. O quê? Dany pressionou o rosto contra a palma da mão. Não haveria como pará-la agora. Onde você encontra essas pessoas, Dany? Belina olhou para Iloen como se ele fosse um idiota. A primeira regra das emboscadas, Ilan. Iloen. Sim, Ilopen. Como eu disse. Enfim, a palavra emboscada vem da capacidade de dizer eu sou um arbusto, como em se camuflar no ambiente natural. Então, a primeira regra das emboscadas é ser um arbusto. Que arbusto usa saias brancas e laranjas com uma crista de crina de cavalo branca? Isso me parece muito mais uma flor. Malditos exibicionistas. Iloen abriu a boca como se fosse dizer algo, mas pensou melhor e franziu os lábios. Às vezes, Iloen, é melhor fingir que ela não está lá. Isso é mentira, sussurrou Belina no ouvido de Dany. Você sentiu minha falta. Como um cavalo sente falta de uma pulga. Você está se chamando de cavalo, disse Belina, dando de ombros. Dany passou a mão livre pelos cabelos e soltou um longo suspiro de exasperação. Ela não está totalmente errada. Dany não tinha ouvido Mera se aproximar. Alina havia lhe dado o comando de 12 Vindari para auxiliar na emboscada. Ela se moveu para a direita de Dany, passando a mão pela sua lombar e lhe dando um sorriso suave. Seus olhos azuis o encararam por um instante antes de ela voltar a olhar para o vale. Assim que eles entrarem no vale e abrirmos caminho entre as árvores, cada segundo contará. As saias e os capacetes devem ficar para trás. Eu te disse. Belina deu de ombros novamente, estendendo as palmas das mãos. Não consigo evitar estar certa. É uma maldição. Dany apenas grunhiu, mordendo o lábio inferior. Por mais que apreciasse o breve momento de descontração ao seu redor, não podia compartilhá-lo. Não tinha dúvidas de que, com os Andúri e os Vivern,
seus 5.000 homens superariam a vantagem numérica dos tebalanos. Mesmo assim, muitos morreriam. Ele se agachou, passando os dedos pela grama seca e pressionando a terra rachada abaixo. Não chovia há semanas. Ele estreitou os olhos, examinando o vale, enquanto esfregava a terra seca entre os dedos. Mera, seus batedores relataram que as fileiras de Tebala incluíam um grande número de cavaleiros, certo? Sim, fizeram. Quantos? 3.000 cavaleiros pesados com lanças e escudos, mais 600 cavaleiros ligeiros. Suficiente para mudar o rumo de qualquer batalha. Belina agachou-se ao lado de Daine, olhando para a terra entre os dedos dele. No que você está pensando? Perguntou, baixando a voz. E por que estamos agachados? Daine franziu a testa para ela. Você se lembra do que aconteceu ao sul de Elkenrim, uns 6 anos atrás? O sorriso no rosto de Belina desapareceu, substituído por uma expressão sombria. Onde matei meu pai? Daine respirou fundo e assentiu com a cabeça. Os exércitos que marcham por aqui usam armaduras grossas e carregam ordos e valina pesados. Eles marcham em fila dupla a dias a fio e atravessam as colinas perdidas há 2 noites. Estão completamente exaustos. Some a isso 3.000 cavaleiros pesados. Daine puxou fios de terra e água, sentindo as fibras elementais pulsarem em sua mente. Ele pressionou a mão contra a terra e empurrou os fios para dentro do solo, soltando argila e extraindo a umidade das profundezas. Em segundos, o solo estava denso e viscoso. Vai ser um caos, disse Belina, com um sorriso nos lábios. Meu favorito. O que estamos fazendo? Perguntou Mera, olhando para Daine e Belina. Vamos encurralá-los como ratos num balde, disse Daine, levantando-se. Ele se virou para Iloen. Traga-me os outros capitães e meu arco. Iloen. Sim, Andúrios. Daine olhou para Belina por um instante, ainda sem acreditar totalmente no que estava prestes a dizer. Preciso que todos, homens e mulheres, cortem o máximo de folhagem que puderem e a amarrem em seus ordos. O rosto de Belina se iluminou. Seja o arbusto. Algumas horas depois, Daine ajoelhou-se a cerca de 3/4 do caminho ladeira abaixo, em direção à planície do vale, observando uma coluna de tochas marchando no crepúsculo sempre presente da lua de sangue. Seu ordo, ou melhor, o ordo de seu pai, estava fincado na terra à sua frente, com galhos e folhas amarrados à sua frente. Daine segurava seu arco na mão esquerda, com 2 aljavas de flechas à espera onde o escudo tocasse o chão. Metade de suas forças estava espalhada pela colina ao seu lado, estendendo-se por centenas de metros, camufladas pela mesma folhagem presa aos seus escudos. A outra metade estava posicionada do outro lado da colina, no lado oposto do vale, com os Vindari de Mera aguardando na retaguarda. Ileeri e Dineques ajoelharam-se à direita e à esquerda de Daine, com metade dos Andúri ao redor deles. Várias valina estavam dispostas aos pés de cada guerreiro. As lanças não eram normalmente usadas como projéteis, mas perfuravam placas como se fossem madeira seca. Daine quase deu um pulo quando Belina sussurrou em seu ouvido: por que eu não ganho um escudo? A mulher possuía uma habilidade inigualável de se mover sem fazer o menor ruído. Você quer um escudo? Não, mas esse não é o ponto. Belina. É simplesmente bom ser convidado. Daine permitiu-se um meio sorriso, olhando para a grama sob seus pés. Ele ergueu o olhar, encontrando o de Belina. Obrigado por ter vindo. A expressão de Belina endureceu, o tom de leveza habitual abandonando sua voz. Sempre. Ela se inclinou para frente e segurou o braço de Daine. Eu disse que estaria aqui, e estou. Belina balançou a cabeça como se tentasse conter uma lágrima, depois soltou uma risada curta. Olha para mim. Acho que entrou grama no meu olho. Daine agarrou a nuca de Belina e puxou suas testas com mais força. Pela lâmina e pelo sangue. Vocês, Valtaranos, são tão dramáticos. Alguém já disse isso a vocês? Belina se afastou, enxugando o olho com as costas da mão, e então encarou Daine novamente. Eu vou te ajudar a libertar Valtara, Daine, ou morrerei de uma forma horrível. Preferiria que você não morresse. Sem promessas. Daine virou a cabeça ao ouvir passos arrastados e viu Tarini Valanis ajoelhar-se ao seu lado. Andúrios! Os tebalanos estão entrando no vale. Nossas forças estão em posição. Daine se virou para Ileeri e Dineques, que lhe deram breves acenos de cabeça. Com espada e com sangue, Andúrios! Eles não sairão deste lugar, entoaram os 2 em coro. Alcançando a centelha, Daine puxou fios de ar e espírito,
entrelaçando-os em sua voz e imitando o piar de uma coruja. O som ecoou pelo vale, amplificado pelos fios. Em segundos, passos arrastados e respirações pesadas soaram ao seu redor. Ele entrelaçou o fio do espírito em seus olhos, adicionando fogo e concedendo a si mesmo a visão lunar. Do outro lado do vale, ele podia ver o restante das forças se preparando, a folhagem presa aos seus escudos ajudando-os a se camuflarem perfeitamente na encosta. Ele lançou um olhar para a coluna de tebalanos que se aproximava na entrada do vale, a luz das tochas como um rio de fogo difuso aos olhos de Dany, cuja visão estava aguçada pela lua. Dany respirava lentamente, o ar frio enchendo suas narinas, o ar quente acariciando seus lábios. Seu pulso estava firme, seu coração bem acostumado à expectativa da batalha. Enquanto a coluna avançava, Dany fechou os olhos, imaginando fios elementais entrelaçados, sua luz pulsando. Deixou o peito se encher de ar, o som lento e pulsante do seu coração ecoando em seus ouvidos. Na escuridão da sua mente, ele puxou fios pesados de terra e água. Os pelos dos seus braços se eriçaram com o toque frio da água, o peso da terra o preenchendo. Ele empurrou os fios para fora, colina abaixo, até o fundo do vale. Ele podia sentir o toque da argila seca e rachada, a grama quebradiça e moribunda. Após alguns instantes, encontrou o que procurava, uma torrente de água fluindo suavemente através das camadas de rocha profunda e terra, centenas de metros abaixo. Espere um pouco, Belina sussurrou em seu ouvido. Espere. Belina. Desculpe. Velhos hábitos. Dany ignorou Belina. Precisava se concentrar. Soltando um suspiro, entrelaçou seus fios na água e a puxou para cima, tomando cuidado para seguir os caminhos de menor resistência através da rocha. A centelha era algo delicado. Se puxasse a água muito rápido ou através de um canal de rocha densa, sentiria a energia se esvair de seus ossos em poucas batidas do coração. Ele puxou a água lentamente, deixando-a encharcar a terra, transformando-a em lama tão densa que repuxaria as botas e drenaria a energia das pernas já cansadas. A velocidade dos cavalos tebalanos seria reduzida 10 vezes. Lá embaixo, as forças tebalanas diminuíam o passo enquanto avançavam penosamente pela lama densa, gritos e ordens ecoando na acústica natural do vale. Por um instante, Dany temeu que pudessem retornar em busca de uma rota melhor. Era o que ele teria feito. Mas a marcha era urgente demais, e assim seguiram em frente, adentrando o vale que seria seu túmulo, sob um céu tingido de carmesim, o último céu que viriam. Dany lançou outro olhar rápido para a encosta oposta. Mesmo procurando por eles, a outra metade de suas tropas era praticamente impossível de enxergar. Camufladas pela folhagem e protegidas pela escuridão da noite, elas se confundiam completamente com a paisagem. Dany soltou mais 2 gritos, amplificando sons com fios de ar e espírito. Ao seu redor, o som de passos arrastados indicava que os outros estavam pegando flechas ou empunhando lanças de valina. Dany retirou uma flecha da aljava mais próxima, seus dedos roçando as penas de peru selvagem, listradas em preto e cinza. A madeira era cedro, e o aroma doce e fresco ainda pairava no ar. Ele havia mandado fazer as flechas apenas uma semana antes, pelo melhor flecheiro de Tulavakira. Por algum motivo, conhecer a essência de algo, o âmago do que o compunha, dava a Dany uma sensação reconfortante de calma. Principalmente se fosse uma arma com a qual ele tiraria uma vida. E ele tiraria muitas vidas naquela noite. Ele engatilhou a flecha, e as palavras de Marlin ecoaram em sua mente. As palavras que o homem havia proferido no dia em que Dany perderá tudo. Não, no dia em que Loren Coraclon e o Império lhe tomaram tudo. Palavras que o lembravam de seu propósito. A guerra não é diferente da paz. É simplesmente mais honesta. Não hesitem, não cogitem a misericórdia. Lembrem-se de tudo o que eu lhes ensinei. Valtara será livre, sussurrou Dany. Mesmo que eu tenha que atravessar um rio de sangue. Valtara será livre. Que os deuses me perdoem. Dany olhou por cima da borda de seu escudo, observando a coluna de tochas continuar sua marcha. Só mais alguns passos. Eles precisavam esperar até que os tebalanos tivessem se embrenhado o suficiente no vale para ficarem atolados na lama, incapazes de fugir enquanto os guerreiros de Dany os atacavam. Dany nunca gostara de lutas como aquela. Um homem deveria saber como e por que morria. Essa era uma crença que Dany prezava muito. Mas se fazer daquela maneira salvasse mais vidas sob seu comando, que assim fosse. Além disso, os tebalanos sabiam por que morreriam no momento em que traíram seu povo. Eles haviam selado seus próprios destinos há muito tempo. Dany girou um pouco, pressionando a bota contra o chão para garantir uma base firme. Endireitou-se um pouco, posicionando a flecha acima da borda do escudo.
Mais uma vez reunindo fios de ar e espírito, Dany soltou um assobio agudo, puxou a corda do arco, escolheu o alvo e atirou. O estalo das cordas dos arcos ecoava ao seu redor, o suave assobio das flechas cortando o ar. Grunhidos se seguiam enquanto homens e mulheres arremessavam Valyna, inclinando-as para cima para que caíssem como chuva de pontas de aço. Do outro lado, milhares de flechas e lanças despencavam no vale, reluzindo no brilho carmesim da lua. Houve um momento em que tudo estava calmo, em que as colinas perdidas reinavam a paz e o silêncio. Então vieram os gritos. Dany acertou outro. Empate. Perdeu. Suas mãos entraram em um ritmo. Encaixa. Puxa. Solta. Encaixa. Puxa. Solta. Ele se perdeu na repetição, suas flechas desaparecendo em meio ao enxame de aço e madeira que caiu sobre os tebalanos. Ele deu mais 2 assobios agudos, um após o outro, sinalizando para que os guerreiros nos flancos retirassem seus escudos do chão e se posicionassem em ambos os lados dos tebalanos, bloqueando qualquer fuga e encurralando-os no vale de lama e morte. Enquanto mais flechas e lanças caíam, Belina tocou o braço de Dany. Se os pressionarmos agora, eles se renderão. Estão derrotados. Dany largou o arco na grama, passou o braço pela alça do escudo e arrancou da terra. Pegou sua Valyna ao lado das aljavas. Render-se não é uma opção para eles, Belina. Já nos deram as costas 2 vezes. Não podemos dar-lhes uma terceira chance. Hoje eles morrem. Ele deu mais um assobio agudo para interromper a saraivada de projéteis, depois soltou um rugido e desceu a encosta em disparada. As vibrações sacudiam as pernas de Dany, seus passos pesados enquanto ele corria ladeira abaixo. Os passos atrás dele trovejavam, guerreiros bradando gritos de guerra. As forças tebalanas à frente estavam destroçadas. Flechas e lanças grossas se projetavam dos corpos destroçados que jaziam no vale. Tochas ardiam na lama, sua luz cintilando nas poças d'água. Os gemidos dos moribundos e os uivos dos cavalos soavam como uma canção noturna, triste e lenta. E aqueles que ainda viviam estavam exaustos. Quando Dany chegou ao sopé da colina, um grupo de tebalanos surgiu de trás de uma carroça crivada de flechas, um dos cavalos relinchando na lama, com uma lança cravada na lateral do animal. Dany baixou o ombro esquerdo, permitindo que uma lança arremessada passasse por ele e se cravasse no chão. Ele se impulsionou para trás, erguendo sua Valyna e lançando-a. A arma atingiu um tebalano que vinha em sua direção no peito, perfurando sua couraça e derrubando-o. Arrancando a espada da bainha, Dany lançou-se para a frente. Girou, desviando uma lança com o escudo, e então cravou a lâmina no pescoço da mulher. Os olhos dela reviraram, o sangue escorrendo pelo aço. Dany puxou a lâmina e, no mesmo movimento, brandiu o braço que segurava o escudo e golpeou a borda de aço na boca de um homem, os dentes estalando como madeira quebradiça. Ele brandiu sua espada mais 3 vezes, e mais 3 vezes o sangue jorrou. Suas próprias forças o cercaram, os Andúri agarrando-se firmemente aos seus flancos, movendo-se como uma unidade sólida apesar da terra encharcada. Um assobio agudo soou à esquerda de Dany e um brilho de aço perfurou o pescoço de um tebalano, uma nuvem de sangue subindo enquanto o homem caía na lama. Mais 2 lampejos de aço, mais 2 tebalanos caíram. Dany reconhecia as facas de arremesso de Belina em qualquer lugar. Desculpe o atraso, disse Belina, desviando-se das lanças valtaranas ao seu redor, seus passos de alguma forma leves mesmo na lama. Ela tinha um ordo sujo de lama preso ao braço esquerdo e uma Valyna na mesma mão. Ela agarrou a lança com a outra mão, liberando a esquerda para segurar o ordo com firmeza, e então acenou com a cabeça em direção ao escudo. Mudei de ideia sobre o escudo. Essas coisas são pesadas pra caramba. Dany apenas grunhiu em resposta, parando um instante para observar a carnificina. O vale alagado era só sangue e morte. Grupos de tebalanos lutavam com unhas e dentes, encostando-se em carroças destruídas e pilhas de corpos. Não durariam muito. Era um massacre, mas era exatamente isso que Dany queria. Ele precisava que Loren Coraclon e os outros traidores soubessem o preço de suas escolhas. Precisava incutir medo em seus estômagos. Andúrios! Dany se virou ao ouvir o chamado, vendo 3 lanceiros montados avançando pela esquerda. Dineques avançou, arremessando sua Valyna contra o peito do primeiro cavaleiro, e em seguida, erguendo seu escudo sobre o corpo enquanto vários Andúri o cercavam, lanças em punho. Os cavalos eram desajeitados na lama densa, seus cascos grudando e afundando, deslizando em sua busca desesperada por tração. Dany fez uma careta ao ver as belas criaturas se chocarem contra a parede de lanças Andúri, o aço perfurando a carne. Os cavalos e seus cavaleiros caíram, o sangue escorrendo para as poças.
A batalha, se é que se podia chamar assim, não durou muito mais tempo. Os tebalanos que tentaram fugir foram apanhados pelas lanças em ambas as extremidades da passagem ou despedaçados pelos Vindari de Mera, que semeavam a morte do alto. Aqueles que lutaram até o fim, tiveram esse fim. A batalha está ganha, Andúrios. Eles não tiveram a menor chance. Histórias serão contadas sobre esta noite. Barak estava coberto de lama da cabeça aos pés, com vários cortes profundos no ombro esquerdo. Daine sentiu culpa por qualquer tebalano que tivesse encarado aquele homem enorme naquele abismo. Enviei destacamentos para reunir os cavalos sobreviventes e recuperar qualquer equipamento que possa ser aproveitado. Daine acenou com a cabeça para Barak antes de arrancar uma valina de um cadáver tebaliano, o sangue jorrando da ferida aberta. Virou-se e cravou a lança em um corpo que se contorcia. A mulher gritou, tentando alcançar sua espada enquanto agonizava na lama. Daine girou a lança e a empurrou ainda mais fundo. Ela ficou inerte. Virou-se para Barak e os outros capitães que o cercavam, gritando, certifiquem-se de que os mortos permaneçam mortos. Queimaremos os corpos e os deixaremos entrar nos salões de Achiron, mas eles não sairão daqui andando. Daine virou-se e abriu caminho com cuidado pelo campo de batalha ensanguentado, cravando sua lança em tudo que se movia. Daine! Suor e lama escorriam pelo rosto de Belina. Ela agarrou o ombro dele, movendo a cabeça para encontrar seu olhar. Ela não precisava dizer nada. Ele sabia a pergunta que seus olhos faziam. Tem que ser assim, disse ele, puxando a lança que estava sobre o corpo a seus pés. As linhas foram traçadas, Belina. Quando eu perguntei quem vamos matar agora e você respondeu todos eles, eu não sabia que você realmente queria dizer todos eles. É isso. É aqui que o futuro de Valtara será decidido. Quero que Loren e todas as almas sob seu comando me vejam em seus pesadelos. Quero que nos temam como temiam à noite quando crianças. Estou pronto para ser o demônio deles.